Deus seja louvado. Amém. Irmãos, a nossa mocidade, imagina-se que jovens não têm problema. Todo mundo tem seus problemas. E a nossa juventude tem muita dificuldade. A dificuldade vem por conta de lutar para não errar e fazer tudo certo. Depois Deus dará ao irmão Silvano de explanar um assunto que a gente abordado o tempo todo, principalmente pelo lado feminino, que as nossas jovens, ainda há pouco tempo, elas me ligaram, mandaram mensagem: irmão, como que a gente vai fazer para casar? Ninguém olha para a gente. Termina a reunião de jovens, os moços vão para o outro lado da calçada e a gente fica do lado de cá. A gente vai para o lado de lá e passa para o lado de cá. E fica. E a gente não quer ir lá fora e não deve. E com isso o tempo passa e a gente não casa. Até um irmão, até um ancião chorando me ligou por causa da filha aqui. Uma santa filha, moça também. É um lamento. Mas esse, a gente chama de probleminha, ele existe, porque a gente não sabe assim. Os jovens, enquanto tem até 20 anos, às vezes tem uma pressa para casar. Passa um pouquinho, depois vai esfriando. Só que nós temos moças santas entre nós, assim, de uma bagagem espiritual grande, pessoas distintas, e elas também estão orando para Deus preparar o seu par. E os jovens também procuram. E nós vamos orar, né, irmão Silvano? Depois dessa nós vamos orar. Mas o Deus dará para o irmão Silvano aqui explanar, mas debulhar um pouquinho mais o trigo. Deus seja louvado. Amém. Uma coisa que nós sempre encontramos nas reuniões da mocidade, e Deus dá a graça de perguntar às moças, é justamente isso: por que não tem mais casamentos? Eu me lembro reuniões de mocidade há muitos anos atrás, onde se despedia 16, 18 casais, até mais, casais. E hoje, às vezes, uma reunião da mocidade não tem nenhum casal que se despede. E com uma mocidade grande que Deus tem preparado na obra, é uma coisa assim maravilhosa de ver. Mas o que a mocidade sempre responde, do lado das moças principalmente, é uma reclamação recorrente, e agora os moços preparem para ouvir o que temos a dizer, mas elas reclamam demais que falta atitude no jovem. Atitude, aquela iniciativa para poder falar com uma moça. Como resolver isso? O ancião ora, mas não tem como empurrar o moço para falar com a irmã. O que vocês precisam é estar mais juntos. Às vezes a timidez atrapalha, às vezes a preferência da solidão atrapalha. Mas quando a mocidade está envolvida, e aqui, irmãos, com certeza nós temos milhares de cooperadores de jovens e menores assistindo essa reunião. Então nós vamos repartir, irmão, esse peso que puseram sobre nós, com os cooperadores de jovens e menores. O que o irmão acha? Divide um pouco, né, irmãos? Os irmãos têm que provocar entre a mocidade esses encontros, que eles possam ter mais oportunidades. E os caros moços que estão ouvindo isso, por favor, tira esse peso de sobre vocês. Tenham atitude. A moça está lá, é uma serva de Deus, o irmão é um servo de Deus. Não se contenha, mas peça ao Senhor coragem e fale com elas no amor de Deus, para que não tenhamos esta reclamação. Eu coloquei só esse trecho aqui do ancião da Vila Ré, Nenê, e o ancião de Leme, o Silvano. O que acontece? Eles estão dando conselhos, né, sobre casamento. Isso parece que foi em um culto online ou em uma reunião da mocidade online. Eu fui aqui sucinto, eu procurei resumir o máximo da minha opinião aqui, porque esse tipo de assunto você precisa ter tempo para falar, porque envolve muita coisa. A forma que eles falam aí, a gente sabe que esses conselhos sempre foram feitos dessa forma, eles dão esses conselhos dessa forma, mas é uma coisa que isso, na minha opinião, nunca vai mudar. Como não mudou até hoje. Sempre teve dentro da congregação esse problema dos casamentos. E começa por aquilo que eles mesmos ensinam, a fazer acepção de pessoa, mas depois nós vamos abordar isso mais para frente. Então eu vou dar aqui rapidamente a minha opinião. Agora no futuramente eu pretendo fazer um áudio ou um vídeo, né? Assim, com mais detalhes sobre esse assunto. Por isso que eu coloquei só um trechinho da fala dos anciãos aí, do Nenê, que começa dando a introdução, depois entra o Silvano. Mas esse vídeo está rolando aí nas internet. Ele é um vídeo que passa de 1h e pouco, esses conselhos que eles dão aí. Passa de 1h e pouco. Depois vocês podem assistir. Então eu só coloquei a introdução para vocês identificar qual que é o vídeo que está aí na internet, tá bom? Agora o assunto é o seguinte, esse tema de casamento, esse assunto sobre o casamento, na verdade, traz muitas divergências
na cabeça das pessoas, nas instituições religiosas em geral, todas, mas principalmente na CCB, Congregação Cristã. Como, por exemplo, né, esses anciãos aí, eles estão falando aí e de um modo que está apertando os moços para que se casem ou procurem mais as moças. Então, como eu falei, a gente teria, na verdade, muitas coisas e assuntos para falar sobre isso. Mas aqui não dá, porque aqui nós temos um tempo, né? Então nós vamos aqui reduzir o máximo. Então veja bem, já tem aqui um probleminha. Enquanto as moças reclamam que os jovens, os moços, os irmãozinhos se afastam delas, isso é verdade, mas assim, em certo ponto. Nós precisamos, na verdade, analisar mais a fundo essa situação, essa questão. Porque, por um lado, as moças também têm suas exigências. As moças têm as suas exigências. Quando é aquelas exigências básicas, tudo bem, um moço trabalhador, né, um moço que respeitoso, um moço de família que é educado, enfim, tem aquelas exigências básicas que é necessário. Mas o problema é também que tem algumas moças, isso serve para os dois lados, tem moços também que são assim. Mas existe também aquelas moças que elas gostam muito, sabe do quê? Daqueles boyzinhos, sabe os boyzinhos que tem lá dentro? Os boyzinhos, aqueles mais, sabe, bonitinhos. Tudo bem, direito de cada um, então não pode reclamar também, né? Querem só aqueles bonitinhos, sabe, e etc. Aqueles que tem, sabe aqueles irmãozinhos que tem carro e chega, abre a porta do carro, enfim, entende? Põe às vezes lá, mesmo que seja um hino lá, tal, enfim, aqueles moços que se apresentam dessa forma, com carro, elas querem isso também. Né? Os moços que têm carro, e tem outras coisas materiais. Eu repito, não estou dizendo que são todas, mas algumas, ou a maioria das moças fazem isso, fazem também esse tipo de escolha. E aqueles moços que são mais simples, que não têm aquilo para oferecer, o que eles fazem? Eles recuam. Eles se sentem ali, sabe, menosprezados, porque às vezes não tem aquilo para oferecer para ela, mas às vezes tem amor, tem respeito, tem, né, fidelidade, é um moço trabalhador, mas é pobre, não tem às vezes aquela condição de fazer aquilo ali. Tem muitos também ali que ostentam, né? Faz muita ostentação. Então, existe, por isso que eu falei que se você for entrar nesse assunto de casamento, isso vai longe, é muita coisa. Então, isso acaba fazendo o quê? Afastando muitos rapazes que não se encaixam nesse perfil que elas querem. Então, é por isso que muitas também ficam lá, né? Como fala aqui, titia, né? Não casam. Além disso, tem outro problema. A congregação cristã no Brasil tem outro problema sério, que é a acepção. Vocês sabem que isso é verdade, não é mentira. Eles não aceitam casamentos com estranho à fé, como falam. Só esse nome estranho à fé. O estranho à fé que eles estão dizendo aqui não é aquela pessoa que acredita em outro Deus, né? Não, o estranho à fé aqui é aqueles que não estão dentro da instituição. É o estranho na fé aqueles que estão fora. Pode ter fé em Deus, pode acreditar em Deus, mas não está aqui. Então esse é estranho à fé. É um erro, infelizmente. Eles são um pouco culpados de tudo isso daí. Fazem isso também com pessoas de outras igrejas, mesmo com aqueles que não são da mesma congregação. Isso é um problema. Mas será que essa é a postura que devemos ter como cristão? Nós vemos na Bíblia, tem vários exemplos disso. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar o quem? O nosso próximo, como a nós mesmos, e tratar a todos com igualdade. Nós não podemos julgar as pessoas pela aparência, pela fé, pela religião.
Mas observar o quê? O coração. Por isso que tem o namoro. O namoro é para você ir conhecendo o moço. Vai vendo como que é, se é isso mesmo que você quer, se esse moço realmente te oferece, né? Não só parte material, mas se dá carinho, se te dá atenção. Mas se é um moço que te dá amor, que te ame você, que seja fiel a você. Entende? Então não podemos julgar as pessoas pela aparência, pela fé ou pela religião delas. Observar o coração. E se duas pessoas se amam verdadeiramente e querem se casar, nós, os líderes, ninguém pode colocar barreiras religiosas. Você às vezes vai atrapalhar a felicidade de uma pessoa. Ah, mas ele é estranho à nossa fé. Mentira, é estranho, ele não vai na sua congregação, mas ele tem fé em Deus. E aí você acaba atrapalhando a felicidade de uma moça da igreja. Isso já aconteceu na minha família. Só que a moça insistiu, casou e foi feliz durante quase 40 anos, 30, 40 anos que ficaram juntos. E não devemos fazer exceção desse tipo de coisas, barreiras religiosas ou de qualquer outra natureza. Lembrando sempre, por exemplo, olha o exemplo, Ruth e Boaz. Apesar deles serem de tribos diferentes, eles eram de tribos diferentes, mas se amaram e se casaram. E tem outros exemplos bíblicos. Portanto, é hora de pensarmos nas nossas atitudes em relação ao casamento e a aceitação das diferenças. Nós não podemos deixar que preconceitos ou exigências fúteis nos impeçam de encontrar a felicidade ao lado da pessoa amada. Que Deus ilumine cada um de nós. Fiquem com Deus.